Sejam todos muito bem-vindos ao Ecos de Serenidade. A lei do progresso, segundo o Livro dos Espíritos, é um convite sereno para compreender que a vida é movimento. Desde a infância da humanidade até os tempos atuais, nós, espíritos encarnados, caminhamos em direção a um aperfeiçoamento contínuo. Mas antes de prosseguirmos com a reflexão de hoje, gostaríamos de pedir gentilmente para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar recebendo conteúdos que elevam e fortalecem a alma. A lei do progresso não é apenas uma teoria. É observável na marcha dos povos, na transformação das leis, nas artes, nas ciências e, sobretudo, no coração humano. Progredir é, antes de tudo, tornar-se mais consciente do bem, mais sensível à dor alheia e mais firme no propósito de amar. Ao mesmo tempo, o progresso intelectual pode avançar mais rápido que o moral. E assim, muitas pessoas se encontram com tecnologia e conhecimentos que ainda não foram acompanhados por uma ética renovada. Isso nos lembra que o verdadeiro progresso é integrado. Não basta o saber, é preciso a prática do amor. No estado primitivo da humanidade, chamado de estado de natureza, as necessidades eram poucas, e a felicidade se parecia à dos animais. Contudo, o tempo não nos foi dado para permanecer imutáveis. Somos seres perfectíveis, destinados a subir degrau por degrau. Negar esse movimento, desejar retroceder à infância espiritual, seria negar a vontade divina inscrita na lei do progresso. Cada experiência, mesmo as mais dolorosas, é um impulso para o aprendizado. Cada erro é uma lição que nos chama à responsabilidade. O progresso se dá por esforço próprio do espírito, mas também pelo contato social. Os mais adiantados auxiliam os que ainda caminham menos rápido. Por isso, a caridade, o exemplo e o ensino são ferramentas que aceleram a marcha de toda a coletividade. Todavia, é preciso reconhecer os obstáculos. O desenvolvimento intelectual, quando não acompanhado pela reforma íntima, pode alicerçar vícios e abusos, retardando o progresso moral. Assim, é indispensável cultivar humildade, reflexão e autocontrole, para que o conhecimento não se torne arma contra o próprio irmão. Há momentos em que povos inteiros se degeneram por abusos e vícios, mas mesmo nesses casos, a lei do progresso atua, frequentemente na forma de provações que despertam consciências. A civilização traz benefícios, mas também provoca novos desafios. Leis e instituições evoluem, e a legislação humana sofre progressivas melhorias à medida que a humanidade aprende a amar e a justificar menos pela força. Seria ideal que as leis naturais bastassem, se todos as compreendessem e praticassem. Mas até que isso ocorra, as leis humanas cumprem papel de orientação e contenção. O Espiritismo, quando difundido com verdade, é um agente de progresso porque lembra o homem de sua responsabilidade eterna e amplia a visão do porvir. Ele não impõe, mas esclarece. Não julga, mas aponta caminhos. À medida que cresce a compreensão das consequências morais dos atos, a sociedade se torna mais justa e compassiva. Progredir, portanto, é harmonizar razão e sentimento, erudição e bondade. Para o indivíduo, o progresso se manifesta no trabalho sobre si mesmo. Vencer paixões, praticar a caridade e desenvolver o discernimento. Não se trata de perfeição imediata, mas de movimento disciplinado, passo a passo. Cada avanço, por menor que pareça, tem valor infinito. Ele adensa a luz interior e reduz as sombras da ignorância. Ao olharmos para trás em nossa própria trajetória, percebemos que já fomos diferentes, e essa constatação deve nos encher de gratidão e de esperança. Convidamos você a refletir. Onde hoje há resistência ao bem em sua vida? Que hábito precisa de atenção? Que palavra pode ser substituída por um gesto de ternura? A lei do progresso nos pede vigilância amorosa. Não é pressa, é constância. Faça do amor a sua prática diária e do autoexame um ritual suave. Em comunhão com os outros,
Ofereça o que sabe sem vaidade e acolha sem crítica. Assim, você será um instrumento do progresso alheio e seu próprio caminho se iluminará. Além disso, o Livro dos Espíritos nos lembra que o progresso estende-se também aos mundos habitados. Os ambientes físicos e sociais evoluem em paralelo com os seres que os habitam. Isso significa que o aprimoramento individual contribui para transformar a morada coletiva, tornando o planeta mais propício ao bem. Cada gesto de honestidade, cada ato de perdão, cada pensamento elevado atua como sementes plantadas no solo da humanidade. Ao percebermos essa interdependência, a responsabilidade se amplia. Nossas escolhas reverberam para além do círculo íntimo, alcançando gerações futuras. Praticamente, o avanço moral não se faz sem luta. Há resistências internas, orgulhos, apegos, rancores e externas, injustiças, sistemas atrasados, opressões. Entretanto, a lei do progresso não abandona ninguém. Há tempo e meios para a redenção. A paciência é lâmpada que ilumina o caminho, e o trabalho é a estrada que não cansa. Assim, quando alguém nos ferir, antes de responder com ira, recordemos que a verdadeira vitória é transformar o próprio coração. Para ilustrar, pense em uma sociedade que descobriu a escrita. Esse avanço intelectual não garantiu imediatamente práticas humanas mais nobres. Foi preciso tempo, educação e exemplos para que o saber servisse ao bem comum. O mesmo acontece com cada conquista pessoal. Aprender a perdoar pode custar mais que aprender uma habilidade técnica, mas produz efeitos mais duradouros na alma. Também é importante lembrar que a marcha do progresso tem ritmos diversos. Nem todos progridem ao mesmo passo. Alguns espíritos avançam rapidamente graças ao esforço e à disciplina. Outros necessitam de mais experiências e provas para despertar. Essa diversidade exige tolerância. Exigir de outro o que não conquistou apenas gera atrito. Em vez disso, ofereçamos o auxílio paciente, uma palavra amiga, um gesto de auxílio, uma luz nos momentos de dúvida. Ao tratar da legislação humana, o Livro dos Espíritos mostra que as leis evoluem porque o entendimento coletivo se amplia. A justiça, em seu sentido mais elevado, não é estática. Ela cresce com o coração das pessoas. Por isso, é legítimo e necessário trabalhar pela reforma das instituições, sem ódio, mas com clareza e persistência. A transformação social começa nas pequenas ações que acumulam sensibilidade. E o que podemos praticar hoje mesmo? 3 atitudes simples. 1. O autoexame noturno, que nos permite reconhecer falhas sem se punir. 2. Um ato diário de bondade, mesmo pequeno. 3. Estudo contínuo dos princípios que elevam, para que o intelecto e o coração subam juntos. Essas práticas repetidas compõem um método de progresso prático e acessível. E seguindo nesta reflexão, deixamos uma lembrança consoladora. O progresso é lei, inexorável e compassiva. Mesmo quando parece lento, ele avança seguro, guiado pela misericórdia divina. Sustentemo-nos na esperança e na ação. Se a angústia bater, recorde, cada pequeno passo de bondade fortalece o mundo e o espírito. Se a alegria surgir, compartilhe-a, multiplicando luz. Permita-me concluir com uma pequena parábola que pode ajudar. Imagine um jardineiro que cuida de um terreno abandonado. Ele inicia removendo pedras, depois planta sementes, rega com paciência e protege das intempéries. Nem todas as sementes brotam de imediato, mas com constância o terreno floresce. Assim é conosco. O jardineiro é a nossa vontade. O terreno é o coração. As sementes são as atitudes de bem. Ao cuidar diariamente, transformamos paisagens internas e externas. A mudança é simbólica e prática ao mesmo tempo. Quando oferecemos abrigo a quem sofre, quando dirigimos palavras de consolo, quando trabalhamos com honestidade, estamos plantando futuros melhores. E quando nos sentimos fracos, recordemos que a lei do progresso proporciona outras oportunidades. Não existe condenação eterna.
existe aprendizado contínuo. E neste momento gostaríamos de convidá-los a praticar uma ação simples. Respire profundamente. Recorde uma pessoa por quem nutre gratidão e, em silêncio, deseje-lhe bem. Esse gesto, por mais breve, é semente de progresso. E para nos manter conectados, curta, compartilhe e inscreva-se se quiser mais reflexões que alimentem a alma. Que possamos caminhar juntos, com leveza, coragem e ternura. Recordemos ainda as questões destacadas no capítulo. A força para progredir reside em nós, mas o auxílio mútuo é decisivo. Pergunta 779. O progresso moral segue o intelectual, embora nem sempre imediatamente. Pergunta 780. Essas observações nos orientam. Cultive em si a vontade de evoluir e não negligencie a troca fraterna. Busque companhias que inspirem, leituras que elevem e comunhão com quem pratica a bondade. Faça do seu lar um laboratório de progresso, onde o respeito e a paciência sejam regras simples e praticadas. Por fim, não subestime a força de uma palavra amável. Em muitos casos, ela vale mais que longas explicações. Ao pronunciarmos palavras de esperança, às vezes apagamos medos e abrimos portas para que o outro escolha o bem. Sejamos, portanto, agentes de transformação que acreditam na melhoria contínua. E assim, passo a passo, ajudaremos a humanidade a cumprir sua sublime lei do progresso. Que a paz e a perseverança guiem cada novo passo seu. Se esta reflexão tocou seu coração, sinta-se à vontade para deixar seus comentários e compartilhar este vídeo. E lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais conteúdo inspirador e envolvente como este. Agradecemos a cada um de vocês por fazerem parte dessa jornada conosco e até o nosso próximo vídeo.